Quando é minha vez, ninguém me ajuda, né? Tudo bem, gente? Boa noite. Em homenagem ao nosso Chico, que completou agora no fim de semana 22 anos do desencarne, passamos esse vídeo aí que é fantástico. Os nossos avisos de hoje, vamos começar pelo livro do mês, que está em promoção, não por coincidência também, chama-se Reconstruindo Emoções, em homenagem ao Divertidamente aí da Disney, fazendo, né, Leninha? Reconstruindo Emoções, está na livraria com 20% de desconto, durante todo o mês de julho. O livro infantil do mês é o chamado A Busca, de Kleber Galhardi, também com 20% de desconto na livraria. Fora isso, nós continuamos a divulgar o nosso grupo de estudo Boa Nova, que tem por objetivo estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de forma simples, item por item. Como vocês já sabem, a gente fala e fala para ver se consegue aí a audiência que a gente espera. Aberto a frequentadores e trabalhadores. Toda terça-feira, das 8h15 às 9h15, na sala Herculano Pires. O encontro amigo, vocês também já sabem, muito importante para nós que tivemos uma perda recente, mesmo conhecedores da doutrina, não é fácil. Então, temos os horários presencial e online, ambos na quarta-feira, presencial das 2 às 15, também na sala Herculano Pires, e o online das 8 às 9h15. O ID e a senha estão lá na livraria. Vamos divulgar também o plantão fraterno Maria Dolores, horários de atendimento telefônico para agendar orientação. Segunda-feira, das 18 às 17h30, 18 às 19h30, terça-feira, das 18 às 20, quarta, das 18 às 19, quinta, das 2 às 15, das 18 às 19, sexta-feira, das 18 às 19. Temos também aos sábados, das 14 às 15 e domingo, das 8 às 10 horas da manhã. É isso, né? Boa. A gente está pedindo agora fraldas para compor aqui as entregas das nossas assistidas. Então, fraldas infantis, tamanho P. Quem souber, quem tiver um estoque aí, às vezes a gente compra para os chás da vida que a gente participa e às vezes faltou e não pôde ir, e tem lá sobrando, ou então conhece alguém que tem uma facilidade, consegue destinar aqui para o Paz e Amor, que com certeza serão bem utilizados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Ótimo, aqui a audiência já é... Opa! Seja bem-vinda. Se ficar com alguma dúvida ao fim do trabalho, pode nos procurar que a gente tenta esclarecer na medida do possível. E vou reiterar aqui para a gente desligar os celulares. Às vezes dá até uma confusão sabendo, a gente não sabe se é aqui, se é a música, mas, de toda forma, isso tumultua o ambiente e deixa a gente meio de cabelo em pé. Vamos lá. O Evangelho de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 7. Quem vai ler para nós e fazer também a mensagem, a prece inicial, nosso irmão Sebastião Cardoso. As vibrações gerais dos passes, a Marisaura vai fazer para nós. As vibrações das águas e a prece final, a Dirlene. Hoje o tema da palestra é o livro do mês, Reconstruindo Emoções, que está na livraria com 20% de desconto. Danise da Silveira e Iraci Noronha. Quem vai fazer a palestra para nós é a nossa companheira de trabalho, a Rosângela Donadio. Então, bom trabalho para todos nós.
Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Continuação do item 7. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes das causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez aos outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. É dessa maneira que se explicam, pela pluralidade das existências e do destino na Terra, como um mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça, entre os bons e os maus neste mundo. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. Quem sustenta é sustentado, quem serve é servido, quem dá, recebe. Essa é a lei. Amado Mestre Jesus, queridos mentores e os bons espíritos que nos acompanham, obrigado por propiciar esse encontro de celebração e aprendizado do Evangelho. Que tenhamos as mentes e os corações serenos e receptivos ao que for tratado aqui. E que os bons espíritos inspirem nosso palestrante e fortaleçam as suas palavras para que calem forte em nosso coração. Que assim seja. Acho que sim. Obrigada. Boa noite. Ai, que animado. Gostei, vou repetir. Boa noite. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite que eu recebi para estarmos aqui conversando um pouquinho acerca do livro do mês. E peço, com muita humildade, aos mentores responsáveis por esse trabalho, ao meu mentor, aos mentores da casa e os seus prepostos, que possam nos inspirar nessa conversa da nossa noite. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, nós vamos conversar um pouquinho, não sobre o divertidamente, como o Luquinha falou, né? Mas a gente vai falar um tema que tem a ver com o que está rodando hoje na mídia, nos cinemas, e que é um filme muito bom, por sinal. Mas nós vamos falar sobre Reconstruindo as Emoções. O livro Reconstruindo as Emoções, como o próprio nome diz, aborda um tema que é presente na vida de todos nós, espíritos encarnados, e ainda também na caminhada evolutiva, quando nos encontramos na espiritualidade, na condição de desencarnados. Foi psicografado por Iraci Campos Noronha, que desde muito jovem já participava das atividades do Centro Espírita Apóstolo do Bem, fundado pela sua família. Ela não pôde completar os estudos regulares, pois desde muito cedo precisou se dedicar às atividades remuneradas para compor a renda familiar, e também, ainda muito jovem, aos 13 anos de idade, já ministrava aulas à evangelização, dedicando-se às tarefas doutrinárias. Esta é a sua primeira obra psicografada, e para tanto contou com o apoio de Divaldo Pereira Franco, companheiros de inúmeras jornadas. Quando o autor espiritual se apresentou como médica psiquiatra, Iraci procurou com toda a responsabilidade de um médium lúcido conhecê-la melhor e soube que Nise da Silveira é um espírito próximo a Carl Gustav Jung, um nome de alta envergadura junto aos estudos da psique humana na psicologia e também vinculada à nossa veneranda Joana de Ângeles.
Nice da Silveira cursou medicina na Faculdade de Medicina da Bahia. Única mulher da turma, figura entre as primeiras mulheres do Brasil a se tornar médica. Dedicou sua vida à prática da psiquiatria humanizada, uma vez que, à época, o tratamento aos pacientes psiquiátricos, além de uma carga de preconceitos, sofriam uma série de experiências dolorosas, como eletrochoque e outras práticas. Então, assim, né? Imaginemos hoje como existe ainda alguns preconceitos quando pensa-se em medicamento psiquiátrico, algumas pessoas se constrangem em falar que tem uma consulta psiquiátrica, algumas pessoas se constrangem em falar que vão para a psicoterapia. Agora, vamos navegar um pouco no tempo, e a época da Nice da Silveira, o quanto isso era muito mais difícil àqueles que eram tratados como loucos. E que, na verdade, nós sabemos hoje que não é loucura, mas que são patologias da alma. E, à época, os tratamentos usuais eram especialmente o eletrochoque, né? E a Nice da Silveira, esse espírito, esse espiritão, né, trabalhou, à época, muito para que a prática do eletrochoque fosse eliminada dos tratamentos psiquiátricos e outras práticas tão doloridas, né, já que são patologias que trazem muita dor, não só ao paciente, como também aos familiares. Muito devemos a esta médica, que, com respeito ao ser humano e ética de um espírito comprometido com o alívio às dores do próximo, abriu inúmeras possibilidades a condutas psiquiátricas inovadoras. Então, nós sabemos que, se hoje a psiquiatria tem uma postura mais humanizada, os médicos conseguem praticar de uma forma muito mais amorosa a empatia, compreendendo a dor do outro, muito nós devemos a Nice da Silveira. O prefácio desse livro foi escrito por nossa respeitável Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Mentora e médium, nos ofertam inúmeras obras que oportunizam o conhecimento do ser integral através do autoconhecimento que nos conduz à reforma íntima. Neste livro, temos 10 capítulos, entre eles egoísmo, ansiedade, personalidades controladoras, culpas, coisas bem básicas, que ninguém conhece, né? Então, temos 10 capítulos, cuja leitura e estudo nos remetem a reflexões importantes ao nosso crescimento e à compreensão de quem somos e como estamos. Um investimento de valor incalculável para aquele que busca galgar degraus em sua caminhada evolutiva. Nós sabemos que existe um filme da Nice da Silveira. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista. Né? Complementa o investimento no crescimento do espírito que cada um de nós é. Mas não abram mão da leitura desse livro. Aproveitem o que a Casa de Paz e Amor está oferecendo, esse desconto, porque realmente o livro nos oportuniza ler, reler, reflexões extremamente importantes para a nossa jornada. Falaremos um pouco acerca de um único capítulo desse livro, porque o resto vocês vão ler, né? Um capítulo que é muito presente em nossas vidas, especialmente neste momento da transição planetária. E vamos permear com inserções de outros autores que atuam na mesma linha da Nice da Silveira. Nós vamos falar sobre dor, que é um dos capítulos presentes nesse livro. Dor. Quem de nós não passou pela experiência considerada ruim de vivenciar uma dor? Alguém aqui já esteve sem nenhuma dor? Não? Não? Poxa vida! Ninguém, né, Toninho? Pois é.
Quantos de nós temos nos lembrado de, no momento de uma dor, agradecer ao Pai pela oportunidade bendita da renovação que ela pode nos proporcionar? Então, quando vem a dor, a gente agradece ou reclama? Não ouvi. Reclama! Que coisa, né? Pois é. Acredito que todos nós que aqui nos encontramos podemos dizer que somos espíritas, ou ao menos que pretendemos compreender e seguir a doutrina de Kardec. E seguindo Kardec, não podemos deixar de olhar para o seu Evangelho. Nele encontramos um capítulo todo dedicado à questão da dor, tão significativa e presente que é em nossas vidas, não apenas nessa oportunidade reencarnatória, como nas anteriores, e particularmente eu acredito que nas próximas também, em face da faixa evolutiva em que ainda nos encontramos. Não há dúvida de que todos nós somos herdeiros de nós mesmos. E antes de discorrermos mais sobre essa questão, busquemos o Evangelho de Jesus, um capítulo que fala sobre a dor. É muito interessante, né? Se a gente tiver qualquer dúvida da atuação da espiritualidade e dos mentores, eu vou citar o que aconteceu hoje, aqui e agora, há alguns minutos. Eu cheguei e a Marisaura falou assim: Rô, você quer que abra algum capítulo especial do Evangelho? Eu falei, não. Fica à vontade. A espiritualidade vai saber. E ela abriu o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala sobre dor, nós encontramos: todos quantos sejam feridos no coração, por reveses ou decepções da vida, consultem serenamente a sua consciência, remontem pouco a pouco à causa dos males que os afligem e verão se as mais das vezes não poderão confessar: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Não foi por acaso que lemos o capítulo 5. Esse parágrafo do Evangelho, assim como tantos outros, nos deixa absolutamente claro o quanto ainda somos vítimas das dores que nós mesmos provocamos. E aí eu pergunto para vocês, vocês podem responder: qual a razão de estarmos reencarnados? É para a gente vivenciar a dor ou é para a gente resolver a dor? Resolver a dor? Então vamos ver. Deus nos criou simples e ignorantes, e ao longo da nossa caminhada, fomos conquistando maiores habilidades e nos tornando, através do desenvolvimento da inteligência, mais capacitados. Então, de simples e ignorante, chegamos hoje à condição de espíritos com um certo desenvolvimento intelectual, porém, ainda com pouco aprimoramento moral. Por isso as dores nos visitam. No transcorrer deste caminhar, o Criador nos deu uma certa liberdade de ações, chamadas de livre-arbítrio, e, simultaneamente, nos deixou uma lei que deveria ser seguida, e o cumprimento da mesma nos traria paz, serenidade, felicidade. O objetivo é que vivêssemos conscientemente como irmãos, zelando um pela felicidade e bem-estar do outro. Ocorre que as coisas não aconteceram desta forma, porque nós tivemos o livre-arbítrio, né? E a paz e a serenidade não foram semeadas por nós, e, consequentemente, as leis divinas de amor e perdão a si e ao próximo ficaram esquecidas, como se nunca houvessem sido sequer mencionadas. Com isso, utilizamos mal o nosso livre-arbítrio, acabamos por transgredir as respectivas leis e, como sabemos, quem semeia vento, colhe. Olha que o pessoal aqui é bom, hein? Ou ainda, a semeadura é livre, mas a colheita
Muito bem. Posso parar por aqui porque vocês continuam. Então, com isso nós semeamos dores e mais dores, e hoje necessitamos das diversas reencarnações para que possamos aprender aquilo que desprezamos um dia. Nise da Silveira é categórica em sua afirmação de que é necessário desenvolvermos a compreensão de que mesmo uma dor física é proveniente da alma. Consequentemente, o surgimento de certas doenças e conflitos emocionais tem sua origem nas experiências anteriores ao período da vida intrauterina, o que confirma a afirmação de sermos herdeiros de nós mesmos, como já dissemos. Então, assim, nós, quando recebemos a visita da dor, nós reclamamos. Nós não nos damos conta que ela muitas vezes, ou não vamos dizer sempre, mas ela vem como uma reparação necessária ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento como espíritos imortais que buscamos crescimento. Então, a Nise fala que são conflitos emocionais vindos de gravações de vidas anteriores que nos trazem dores que são necessárias para o nosso crescimento nessa oportunidade reencarnatória. Ao contrário do que poderíamos imaginar, a dor está longe de ser uma punição, mas é a grande oportunidade que temos para crescermos e trabalharmos a nossa transformação, pois quando esta aparece, nos convida a uma reflexão, onde poderemos colocar atenção às atitudes que praticamos e à maneira como temos nos relacionado primeiramente conosco e a seguir com o nosso companheiro de jornada, o companheiro presente ao nosso lado, que poderá impulsionar-nos aos novos degraus da escada evolutiva. Então, assim, às vezes nós imaginamos que a pessoa mais difícil e que nos provoca a dor é aquela que compartilha conosco essa caminhada. Mas, não raro, a pessoa mais difícil somos nós mesmos, que temos dificuldade ainda de praticar a paciência, a compreensão, a tolerância, e com os nossos mimimis nos machucamos e nos ofendemos com aquele que foi colocado ao nosso lado para oportunizar o nosso crescimento e a nossa autotransformação. Um dia desses, comentava com um grupo de amigos, e em inúmeras oportunidades já mencionei, talvez até aqui nesse trabalho, em outras oportunidades, que crescemos graças a Deus e graças à dor. Porém, naquele dia especialmente, eu fui infeliz na forma de me expressar, dando margem ao entendimento de que crescemos apenas sentindo dor. Não é isso. Continuo afirmando que crescemos graças a Deus e ainda pela faixa evolutiva que a maioria de nós se encontra, graças à dor. Pois ela, não sendo punição, nos oferece a grande possibilidade de desenvolver o autoconhecimento, se a aceitarmos com resignação, ou seja, sem revolta, mas com serenidade. Porque, assim, o que é resignação? Resignação não é a gente ficar falando, ai, olha, estou com dor, então eu vou aceitar. Resignação é aceitar, é resignar-se com ação de mudança. Então, se a gente aceita a dor com resignação, nós vamos ter serenidade, não vamos vivenciar a revolta e vamos começar a praticar a nossa autotransformação. E, simultaneamente, vamos fazendo um esforço para vencê-la, pois teremos aprendido aquilo que é necessário e ainda desenvolvido em nós o grande potencial adormecido que o Pai nos legou, o de trabalharmos o nosso raciocínio lógico na busca de solução aos problemas que se apresentam, trabalharmos o amor sem revolta, mas com aceitação e compreensão para conosco e para com o próximo, trabalharmos com a dor, a fé raciocinada, através de posturas proativas que nos conduzam a uma condição melhor,
o entendimento de que estamos na hora e no local exatos, necessários ao nosso desenvolvimento, e ainda o conhecimento de como estamos com os olhos naquilo que somos, espíritos imortais em processo evolutivo. Afora o Evangelho de Jesus, e assim como nos fantásticos livros Reconstruindo Emoções, que é o livro do mês, e em Hamed, As Dores da Alma, onde os autores espirituais abordam temas tão presentes, em nosso dia a dia, que são as dores emocionais, que sangram de uma forma intensa, porém não observáveis aos olhos dos mais desatentos. Eu tenho recebido no exercício das minhas atividades profissionais pessoas num número bastante significativo que estão sem brilho nos olhos, cabisbaixos, tristes, buscando maneiras de estancar as dores emocionais que sangram como verdadeiras hemorragias. E que não têm a percepção de que, se parassem um pouquinho e voltassem os seus olhos ao grande psicoterapeuta Jesus de Nazaré, poderiam ter um alívio que facilitaria muito o trabalho do autoconhecimento. É para a nossa reflexão. A dor tem sempre uma razão. Hamed cita que a prática consciente ou não dos 7 pecados capitais é uma vilã que perpetuam essas dores emocionais em diversas reencarnações, como um clichê que reforçamos a gravação a cada nova oportunidade. A Wagner a gente combinou, né? São eles, eu vou acelerar, gente. Eu só trouxe assim a questão do Hamed, né, e outros autores, para a gente ver como todos eles vão falando que essas dores da alma são dores emocionais que atuam como um clichê nas nossas vidas. Então, 7 pecados capitais. Orgulho, Joana de Ângeles nos diz: este é filho dileto do egoísmo. Ambos sofrem da síndrome da fraqueza moral. O orgulhoso vive numa atmosfera ilusória de destaque social, eu intelectual, criando barreiras densas que impedem a penetração no seu próprio interior. Na grande maioria das vezes, é um processo de mecanismo de defesa para encobrir algo que considere como uma limitação. A preguiça, outro pecado capital, proporciona a inatividade e a falta de disposição para buscar uma condição melhor através do autoconhecimento. E autoconhecimento dá muito trabalho. Então, deduzimos que o preguiçoso se torna um oportunista que caminha de forma fortuita ao desenvolvimento do outro. Estagnou e, infelizmente para ele, restará o que restou aos dinossauros. Não se atualizaram, se extinguiram. Raiva. Trata-se de uma emoção autêntica, inata no ser humano, que aparece repentinamente, provocando altas descargas de adrenalina na corrente sanguínea, alterando o equilíbrio orgânico e emocional. Ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima deste fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano, nos diz Joana de Ângeles. Quando não nos permitimos vivenciá-la com autenticidade, essa se transforma em ressentimento. E André Luiz fala que ressentimento é ficar ressentindo a mesma emoção ruim. Dá margem à instalação de cânceres. O correto é que se dê a dimensão exata a essa emoção, de forma a não gerar comprometimentos. A inveja, outro pecado capital. Esta sempre foi uma emoção sutilmente disfarçada em nossa sociedade, nos diz Hamed. Atitudes de rivalidade, antagonismo e hostilidade dissimulam bem a inveja, ou seja, a própria prepotência da competição, que tem como antigas frustrações e fracassos não resolvidos, interiorizados. O invejoso é inseguro, irritadiço, detetive da vida alheia. Vive armado e em estado de alerta contra tudo e todos. Joana de Ângeles nos diz que é fraqueza moral que perturba a possibilidade de luta do ser humano. O invejoso lamenta o triunfo alheio, não luta pelo seu triunfo, e aí ele se torna um preguiçoso.
Só para a gente ver como uma coisinha vai sendo amarrada na outra e como os autores vão falando a mesma coisa, que tudo isso, de alguma forma, nós encontramos em Nise de Oliveira também. A gula, Ney Prieto Pérez nos diz que a gula é o excesso de alimentação, é um vício nocivo ao nosso organismo, que sobrecarrega de trabalho os nossos órgãos. E depois a gente não sabe por que tem dor. Apenas para satisfazer o exagerado prazer da gustação. Afora isso, é uma postura egoísta. É muito frequente que encontremos no glutão uma necessidade de engolir, através do alimento, uma inadequação emocional, como a ansiedade, por exemplo. E nós encontramos isso no livro Reconstruindo Emoções também. Procuremos manter a calma ao nos alimentar, mastigando adequadamente, porque aí a gente vai identificar exatamente o que a gente precisa. E o estômago agradece, e o resto do corpo, os outros órgãos também. Luxúria, outro pecado capital, leva o indivíduo a viver a vida de forma libertina, entregando-se aos prazeres exagerados da sexualidade. Nesta condição, o indivíduo acarreta para si comprometimentos de várias ordens, negligenciando o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Avareza, o último pecado capital, diz respeito ao apego aos bens materiais. O avaro é egoísta, negando auxílio a quem lhe bata a porta. Despreza as oportunidades de servir e até mesmo de ouvir quem lhe peça ajuda. A atmosfera vibratória é certamente obscura, densa, com grande dificuldade em sentir a inspiração do mais alto ou ainda em captar sugestões nobres em relação ao seu proceder. E ainda encontramos a avareza emocional, que raramente a gente pensa nela. Né? Na avareza emocional, nós nos privamos de beneficiar o outro com o nosso afeto, sem nos darmos conta que o primeiro prejudicado somos nós, que alimentamos o egoísmo. Está no finalzinho, tá? Diante de tudo isso, resta-nos apenas confirmar que a dor surge como uma grande aliada no processo de desenvolvimento para nós seres em evolução. Todos esses pecados capitais estão presentes nesses itens que nós citamos, que se encontram no livro. O controle das emoções, o egoísmo, a ansiedade, a culpa, né? Então, a gente constata que a dor surge realmente como uma aliada quando a gente se dá conta de que pratica esses 7 pecados capitais e que nos tornamos ansiosos e querendo controlar tudo através das gravações psíquicas que nós trazemos. Como espírita, é importante refletirmos o que somos e que a dor é a nossa grande amiga, é uma manifestação do amor de Deus por nós, por tratar-se de uma arma poderosa e elucidativa da lei da evolução. Aí a gente pensa assim, mas Deus vai querer nos trazer a dor? Lá atrás, Ele nos deu a oportunidade para que nós vivêssemos com serenidade. Nós usamos mal o nosso livre-arbítrio. Então, quando a dor vem, é simplesmente a aplicação das leis divinas. E Emmanuel fala que quando nós aceitamos a dor, desenvolvemos o autoconhecimento. E a aflição sem revolta é a paz que nos redime. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A interpretação errônea dessas palavras pode conduzir o ser menos evoluído a uma condição de vitimização, vitimizar-se, né? E ficar lá no pobre de mim, coitadinho de mim, né? Todas essas questões que levam a problemas psiquiátricos que a gente nem imagina, que leva muitas vezes à utilização de medicamentos, situações que lá atrás, onde havia pouco ainda conhecimento, né, mesmo da medicina, porque, né, a medicina vem evoluindo e todas as ciências da saúde vêm evoluindo, mas que lá atrás fez com que a Nise da Silveira trabalhasse tanto e lutando tanto para que tudo mudasse. Então, assim, não é para nós nos vitimizarmos.
Não foi isso que Jesus nos disse quando ele nos falou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas ele disse: não vitimize-se, porque você vai encontrar o consolo no Espírito da Verdade, na terceira revelação, que nos traz todas as informações que nós necessitamos. Então, observamos, confirmando. Hamed, Joana de Ângeles, André Luiz, Ney Prieto Pérez, Nice da Silveiras e tantos outros nos falam exatamente a mesma coisa, que nós temos que trabalhar a nossa reforma íntima e que a doutrina espírita nos possibilita esse trabalho. Por isso, é importante que nós nos liguemos ao maior psicoterapeuta, que é Jesus. Concluímos, portanto, que tudo tem sua razão de ser no seio harmônico da vida, lembrando sempre que cada um recebe conforme sua capacidade e necessidade. Bendigamos as dores e, através delas, busquemos alcançar esferas iluminadas dos mundos mais perfeitos. Afinal, com certeza, nós estamos na nossa melhor reencarnação, com o propósito de construir uma obra-prima. Então, nós estamos aqui, nesse momento, para construir uma obra-prima através da nossa reforma íntima, da nossa modificação. E aí, já que esse grupo é tão afiado, Heleninha, eu vou deixar uma lição de casa. Não? É a última frase, porque é lição de casa. Eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Quem quiser fazer, faça. Eu acho que vale a pena vocês fazerem logo que chegarem em casa. Chegando em casa, lembre, nós estamos na nossa melhor oportunidade reencarnatória. Nós estamos aqui para construir uma obra-prima. Cheguemos em casa, olhemos no espelho, olhemos profundamente nos nossos olhos. Desculpa porque me emociona. E quando nós olharmos nesse espelho e vemos a nossa imagem ali, nós vamos poder dizer: obrigada, Jesus, por estar me ajudando a construir uma excelente obra-prima. Que Jesus nos abençoe e que vocês sejam autores das mais belas obras-primas. Obrigada. Vou tomar um fôlego porque preciso engolir as lágrimas. Depois dessa maravilhosa explanação da Rosângela, nem sei como agradecê-la. Minha vontade é perguntar para ela: quer ir lá em casa para a gente continuar a conversa e tomar um cafezinho? Vamos nos concentrando, permitindo que a espiritualidade aqui presente se chegue a cada um de nós. Segure nossas mãos e diga: vamos, eu estou com você. Não desanime, porque tudo na vida passa. E toda tristeza também passará. Então, assim concentrados, nós vamos nos preparando para o passe. Nós vamos receber essa fluidificação, que depois dessa palestra tão maravilhosa, tão esclarecedora, tão cheia de luz, nós vamos nos ligando ao mais alto
nós vamos pedindo a espiritualidade, a equipe dos psiquiatras, dos psiquistas, que venham até nós e nos ajude a trabalhar as nossas emoções, que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, mais corajosos e mais cientes de que tudo depende de nós. Então, que nós seguremos na mão de Jesus e caminhemos. E esta luz, ela percorre todo o nosso corpo, os pensamentos, o cérebro, o rosto, os olhos, o nariz, a garganta. Ela desce, ela percorre os pulmões, os rins, todo o tórax, o estômago, o fígado, o pâncreas, o baço, o intestino. Essa luz, ela vai fazendo uma grande limpeza em todo o nosso organismo. Ela agora vai percorrer os nossos ossos, os ombros, os braços, as mãos, o quadril, as pernas, os joelhos, os pés. E ela volta para a nossa coluna e ela trabalha toda a nossa coluna, trazendo alívio para as nossas dores físicas. Mas muitas dessas nossas dores são causadas pelas nossas dores emocionais, pela nossa não aceitação daquilo que tem que acontecer. As dores da alma, as dores da saudade, da tristeza, as dores da falta de compreensão, do desequilíbrio. Vamos pedir a essa equipe espiritual que se faz aqui no salão presente, que esteja conosco durante toda esta semana. E nós vamos trazendo para este salão aquelas pessoas da família que mais necessitam deste passe, que mais necessitam compreender a sua reencarnação. E vamos rogando a Maria que estenda sobre cada um o seu manto de luz e de amor. Vamos pedindo proteção para todos aqueles filhos que não ouvem os conselhos dos pais, aqueles que se atiram aos perigos, que eles possam ser protegidos por toda essa equipe que se faz presente, pelos mentores do Paz e Amor, por Vovoca e Manecão que aqui estão presentes. Vamos levar esse passe para todos os necessitados. Vamos rogando que essa equipe se faça presente ali nas urnas dos encarnados e desencarnados, e que todos os pedidos ali colocados possam ser atendidos. O passe já está chegando ao final, e nós vamos rogando por todo o planeta Terra, por todos os países, pelos países em guerra, pelos países que estão trocando seus governantes, que possa ser colocados pessoas equilibradas para dirigirem os países, para dirigirem toda a nação que se faz necessária. Vamos rogando a Ismael pelo nosso país,
de norte a sul, de leste a oeste. Que o Brasil realmente seja o país do Evangelho, que seja o celeiro do mundo e que seja o país que acolha todos os irmãos que aqui vierem à procura de um solo para viver. Que tenhamos olhos para os imigrantes que aqui se aportam. E agora que o passe terminou, nós vamos passar para as vibrações das águas e para a prece final. Que Jesus nos abençoe. Tá ótimo, obrigada. E assim, ainda envolvidos nesta vibração, nessa serenidade, neste equilíbrio que se fez no salão nesta noite, vamos agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui. E vamos juntos aos amigos espirituais, trabalhadores das matas, das florestas, dos riachos, os químicos, biólogos, os caboclos, os pajés. Vamos juntos a esta equipe amorável, retirar da natureza todos os eflúvios necessários para a fluidificação da nossa água. Vamos mentalizando os nossos vasilhames, aqueles que trouxeram conosco, aqueles que estão no nosso lar. Vamos mentalizando o vasilhame de todos aqueles nossos irmãos queridos que estão adoecidos, que necessitam do medicamento, de todos aqueles nossos queridos que necessitam desta água fluidificada. Vamos mentalizando todos esses vasilhames para cada um deles e os nossos também. E que a equipe espiritual possa trazer a cada um todo o bálsamo necessário para o fortalecimento do corpo físico e do espírito. Todo o bálsamo necessário para o nosso fortalecimento único para cada um de nós. E que esta água possa ser para nós o nosso refazimento, o nosso fortalecimento. Que possamos ingeri-la com o nosso medicamento diário, com o nosso medicamento para o nosso tratamento, sempre precedida de uma prece que nos evolui, que nos fortalece. E assim, partindo já para o encerramento do nosso trabalho, nós vamos agradecendo por todas as bênçãos que recebemos aqui nesta noite, a todos os nossos irmãos espirituais que nos ampararam, que nos fortaleceram, que nos reequilibraram. Que possamos sair daqui muito mais iluminados do que quando chegamos. Regressar ao nosso lar em paz, em segurança e levar conosco todas essas bênçãos que recebemos aqui nesta noite. Que possamos regressar na próxima semana sempre fortalecidos e perseverantes nesta caminhada. E que possamos levar conosco todo o aprendizado que tivemos nesta noite. E fazermos a lição de casa que a nossa explanadora nos passou. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e esteja sempre conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja.